mais um vídeo da sequência de Geometria Analítica, resoluções do livro do Alfredo Steinbrück, ou Steinbrück. E aqui a gente vai passar por uma parte do produto de vetores, né? Uma aplicação muito prática, que é o cálculo da área do paralelogramo definido pelos vetores, né? Então, tem dois exercícios que são extremamente semelhantes. Eles não compensava fazer um vídeo para cada um, podia aglomerar nesse vídeo aqui os dois. E vai ser importante porque eu vou começar partindo do princípio, né? Uma vez que eu tenho um vetor U e V, dois vetores na verdade, né? U e V quaisquer, e eu quero definir o paralelogramo, que seria a projeção do vetor V na ponta final do U, depois a projeção do vetor U na ponta final do V, ele vai desenhar uma figura que é chamada de paralelogramo, né? Tem 4 lados. O quadrado é só um caso particular, o retângulo também. E se eu quiser a área A desse paralelogramo que é definido por esses dois vetores, basta que eu faça o produto vetorial de U com V, isso dá um vetor resultante, e eu pegue o módulo desse vetor resultante, né? U vetorial V, que aqui pode ser W, por exemplo, né? Ah, mas se eu pegar V vetorial U, vai dar certo? Vai, porque U vetorial V e V vetorial U, eles só têm sentidos opostos. Eles estão na mesma direção, eles têm o mesmo módulo. Então, e como eu estou pegando o módulo do vetor, se é o módulo do UV ou o módulo do VU, vai dar o mesmo valor. Que eu só desenhei, né, o U vetorial V, mas se você pegar o V vetorial U, também vai dar certo. Então, eu só preciso dos dois vetores que definem, são iniciais para definir o paralelogramo, né? E eu faço o produto escalar vetorial entre U e V, vai dar um vetor resultante. Eu pego o módulo desse vetor, equivale à área do paralelogramo que seria desenhado pelos dois vetores originais. Perfeito? Como aplicar na questão 54? Questão 54, ele simplesmente pede para calcular a área do paralelogramo definido pelos vetores U com coordenadas 3, 1 e 2 e V com coordenadas 4, menos 1 e 0. Então é basicamente aplicar essa fórmula aqui. Eu começo calculando então o produto vetorial DU com V. Então tem que fazer aquela matriz de determinante. Primeira linha é sempre JK. 3, 1, 2 é as coordenadas do vetor U, podia ser a do vetor V. 4, menos 1 e 0, as coordenadas do vetor V, podia ser as coordenadas do vetor U. Eu faço determinante de cabeça, mas eu já expliquei isso em alguns outros vídeos. No final aqui eu tenho 8J, menos 3K, menos 4K e depois 2I. Se tiver dúvida de como que eu faço isso de cabeça ou de como que é feito essa resolução do determinante, considere deixar um comentário aqui que eu vou responder eventualmente. 8J menos 7K e 2I dá o vetor com coordenadas 2, 8 e menos 7, certo? Uma vez que eu tenho esse vetor, a área do paralelogramo definido pelo vetor U e V é o módulo desse vetor resultante. O módulo dele, então, vai ser 2 ao quadrado, primeira coordenada ao quadrado, mais 8 ao quadrado, segunda coordenada ao quadrado, mais o menos 7 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Isso dá 4 mais 64 mais 49. Se eu somar esses caras aqui, tem 117. 117 não é um número que eu posso decompor em fatores primos, que tenham pelo menos um termo ao quadrado para eu tirar da raiz. Então, infelizmente, ou felizmente, não sei se isso é bom ou ruim, eu fico com essa resposta de forma final. A área desse paralelogramo, definido por esse vetor U e por esse vetor V, vale raiz de 117 unidades de área. Não sei se é metro quadrado, centímetro quadrado, não importa. Unidade de área, quando a gente tem que dar uma unidade porque é uma área, né? Então tem adimensional. Perfeito? No exercício 56, a gente só tem um pouco de trabalho a mais, assim, dizendo. Porque ele pede a área do paralelogramo, cujos lados são determinados por dois vetores. A diferença que é o vetor 2U e menos V. E aí ele deu quem é o U, 2 menos 1 e 0, e deu quem é o V, 1 menos 3 e 2. Por favor, não é porque aqui eu fiz um caso genérico, que você vai achar que o U e V estão aqui, eu tenho que jogar o U e V nessa forma aqui. Não. Aqui, como eu expliquei, U e V são os vetores que definem, que são os lados do paralelogramo. No caso 56, os lados do paralelogramo são 2U e menos V. Então não posso me confundir achando que aqui é uma forma genérica. Eu devia talvez ter colocado A e B, que aí A e B não aparecem nos dois exercícios, mas é sempre os vetores que fazem os lados do paralelogramo. Não só o vetor U e V e tacar no meio que cegamente, né, essa forma, perfeito? Então, obviamente, né, eu não fiz assim. A gente vai calcular quem é o vetor 2U e menos V. Se o vetor U tem coordenadas 2, menos 1 e 0,
O vetor 2u tem duas vezes cada uma das coordenadas. 4 menos 2, 0 dobrado também é 0. Menos v é só inverter o sinal de cada uma das coordenadas do v. Menos 1, 3 e menos 2. Eu quero fazer o produto vetorial entre eles, porque ele vai me dar o vetor que, se eu pegar o módulo desse vetor, vai dar a área do paralelogramo definido pelos lados 2u e menos v. Então, fazendo o produto vetorial, que aqui eu só escrevi um x e 2 pontos, eu passo para o determinante ijk, 4 menos 2 e 0, menos 1, 3, menos 2. Podia, de novo, ter invertido o sinal, a ordem dos vetores, né? Ainda ia dar a mesma resposta. Faço o determinante, mais uma vez eu faço de cabeça, eu fico com 4i, 12k, menos 2k, 8j. Tem que ter menos termos porque tem um elemento com zero, né? Assim como no exercício anterior. Esses caras aqui, então, fica 4i, 4 no x, 8 no j, 12 menos 2, 10 no k, 10 na coordenada z. E, obviamente, a área do paralelogramo definido por esses dois vetores é eu pegar o módulo desse cara aqui. Então, 4 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 8 ao quadrado, 64. 10 ao quadrado, 100. Se eu somar isso aqui, dá raiz de 180. Aí, raiz de 180 eu posso fatorar por fatores primos. Eu fico com 4, que é 2 vezes 2, aparece duas vezes, né? Então fica 2 vezes 2, 4. O 3 aparece duas vezes também, então fica 3 vezes 3, ou seja, 2 vezes 2, 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3, vezes 5, que aí fica sozinho, é a decomposição de 180 em fatores primos. Também, se precisar de um vídeo, faz um comentário aqui para eu entender que faz sentido explicar como é que faz essa decomposição de fatores primos. Não é um negócio muito complicado, mas fazendo a decomposição e pegando os termos que se repetem e fazendo... Porque eu sei que se repete duas vezes, eu sei que é um número ao quadrado, vai dar a raiz dele, né? Então, a raiz dele vai dar o próprio número. Então, fica com produto de raiz é raiz dos produtos. Quer dizer, raiz do produto é o produto das raízes. Então, fica com raiz de 4 vezes raiz de 9 vezes raiz de 5. Só que raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Posso tirar, então, fica 2 vezes 3 para fora, vezes raiz de 5, aí não tem como sair. 2 vezes 3, 6, vezes raiz de 5, que fica raiz de 5. A área desse paralelogramo aqui, definido por 2u e menos v, é 6 raiz de 5, unidade de área, não sei quais são. Não sei qual é, né? Perfeito? Então aqui é uma aplicação bem direta, desde que o 54 é talvez para consolidar o conhecimento, né? Então aplicar diretamente. O 56 é só para eu entender que eu tenho que fazer a manipulação dos vetores para encontrar os vetores que de fato são os lados do paralelogramo. Depois que eu tenho esses dois vetores, a aplicação segue igual ao do exercício 54. Faço o produto vetorial, encontro o vetor resultante, tiro o módulo desse vetor da área do paralelogramo definido por esses dois vetores originais. Perfeito? Se tiver alguma dúvida ou um comentário que você acha que faz sentido deixar na seção aqui abaixo, eu vou estar lendo eventualmente. E se tiver alguma dúvida, algum passo que não ficou tão claro, eu vou estar eventualmente respondendo. Se você achou que esse vídeo foi interessante, essa resolução e a explicação da área do paralelogramo através de uma propriedade do produto vetorial de dois vetores, considere deixar um like, se inscrever no canal. Assim eu e o YouTube vamos entender que faz sentido continuar com essa série de resoluções. E, de qualquer forma, eu te encontro no próximo exercício.